Olá, hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto que eu me interesso bastante, que é aprendizado de máquina. É um tema que eu tive que aprender durante o meu doutorado, que consistia na predição de genes essenciais. Vou fazer uma breve introdução, o porquê da minha motivação por esse assunto. Não só pelo doutorado, mas também eu me apaixonei por esse assunto. Por quê? Porque nós temos a maior facilidade em identificar quem é o cachorro e quem é o gato. No entanto, se você tenta construir um algoritmo computacional para fazer isso, é bastante difícil porque os dois têm o mesmo tamanho, o olho é muito parecido, as orelhinhas são pontudas, tá certo que uma é caída e a outra tá para cima. Mas nós, como seres humanos, olhamos isso aqui e imediatamente identificamos como um gato e um cachorro. Um algoritmo computacional teria bastante dificuldade, demandaria bastante recurso para conseguir fazer essa identificação. Por outro lado, as máquinas realizam esse cálculo muito rapidamente, enquanto nós, seres humanos, levaríamos bastante tempo. Eu coloquei aqui uma frase do Arthur Samuel que define ou tenta definir o que é o aprendizado de máquina. É um campo de estudo que dá aos computadores a habilidade de aprender sem ser explicitamente programado. Mas tomemos um pouco de cuidado com essa frase, porque explicitamente programado não significa que não é programado. Tem muita programação por trás do aprendizado de máquina e da inteligência artificial. O principal algoritmo de aprendizado de máquina, existem vários, eu não vou entrar em detalhes sobre cada um hoje, e nem vou dizer os nomes, porque eu acho que isso só vai sobrecarregar a mente. Vamos começar pelo mais simples, pelo mais intuitivo, que são as árvores de decisão. Aqui eu tenho um exemplo cômico de uma pessoa que estragou um objeto e ela precisa tomar uma decisão entre ficar ou fugir. E aí ela vai fazer uma série de perguntas e então ela vai tomar uma decisão. Aqui, primeira pergunta é o tamanho do estrago. Essa vai influenciar muito na decisão dela ficar ou fugir. Se o estrago for baixo, ela fica. Se o estrago for médio e ninguém viu que foi ela que quebrou, ela fica. Se o estrago foi médio e alguém viu, ela foge. Por outro lado, se o tamanho do estrago é alto e a explicação é muito boa, ela fica. Se o estrago é alto, mas a explicação é ruim, ela foge. Isso aqui é um exemplo, é apenas uma brincadeira, certo? Mas dá para ilustrar muito bem como ler uma árvore de decisão. Para que nós possamos entender como se constrói, como se lê uma árvore de decisão, é importante a compreensão de alguns termos. Nesse slide, eu estou utilizando um exemplo proveniente da biologia, onde minhas instâncias são os genes. O que significa instâncias? São os entes dos quais eu vou tomar medidas e eu pretendo classificá-los, são minhas instâncias. Aqui eu tenho uma série de atributos e aqui eu tenho a classe. Para genes, para quem não é da área da biologia, eu vou dar alguns exemplos. Eu posso ter algumas medidas. Número de nucleotídeos, que é o número de bases. Eu posso ter algo relacionado com metilação, se está metilado ou não. Posso ter alguma medida... posso ter mais uma medida relacionada à proporção de bases CG e assim sucessivamente. O que a minha criatividade permitir. Lembrando que o objetivo principal da construção de uma árvore de decisão é a predição de situações que não estão presentes no conjunto de treinamento. Vamos supor agora que eu tenho um gene 8
que tem o atributo 45, aqui o atributo valendo 2 e o atributo 3 valendo 95. Eu quero predizer se esse gene é essencial ou não, baseando-se nesses exemplos que eu já tenho. Para isso, eu construo uma árvore de decisão. Ela vai me auxiliar a tomar uma decisão. Para aprender como construir uma árvore de decisão, é necessário entender o que é ganho de informação. E a teoria do ganho de informação é emprestada da física, através do conceito de entropia. Para quem não lembra, a entropia está relacionada ao grau de organização de um conjunto de elementos. Se esses elementos estão bastante organizados, a entropia é baixa. Se eles estão bastante desorganizados, a entropia é alta. Aqui nós vamos chamar entropia de H. E a entropia, ela vai estar relacionada a um atributo. Voltando aqui para a tabela anterior, aqui eu vou ter uma entropia. Esse conjunto de atributos vai ter associado uma entropia. Tá? E essa entropia, ela está relacionada também ao ganho de informação que eu tenho em utilizar aquele atributo para construir uma árvore de decisão. A questão é a seguinte: eu posso ter um atributo que não me adicione nenhuma informação a respeito se a classe é essencial ou não. E essa é a pergunta que eu quero responder. Eu quero saber se, através do conhecimento dos atributos, eu consigo alguma informação com relação à classe do gene. Para entender o que é entropia, nós vamos ter que lembrar um pouquinho sobre bits. Tá? Bits, lembrando de números binários, 0 e 1. Vamos considerar primeiro esse exemplo. Eu retirei aqui desse site, de uma professora. Considere que a variável x, no caso um atributo x, possa assumir os valores a, b, c ou d. E eu tenho uma probabilidade de ocorrência de cada um desses, que numa primeira situação, eu vou considerar a probabilidade igual para todos esses caracteres, de 1/4 para cada um, certo? Se eu fosse codificar cada um desses caracteres em binários, eu poderia chamar o A de 00, o B de 01, o C de 10 e o D de 11. Não há razão nenhuma para eu utilizar um número diferente de bits. Eu vou utilizar o mesmo número, 2 bits para cada caractere. Aqui, fazendo a conversão, o A é o 00, o B 01 e assim sucessivamente. O que acontece? Eu tenho 16 bits para 8 caracteres, o que me dá, em média, 2 bits por caractere. O que acontece? Se eu quero transferir esta informação A, B, C, D, B, C, D, A, eu preciso de 16 bits para fazer a transferência dessa informação. Vamos para um segundo exemplo. Considere agora que essa variável x possa ainda assumir esses mesmos valores, no entanto, a probabilidade do aparecimento do A é muito maior do que a do C e do D. O que acontece aqui? Um exemplo, tá? Eu tenho esse conjunto de caracteres, A, B, C, D, B. A probabilidade de aparecimento do A é metade, é meio. 50% do tempo está aparecendo A. A probabilidade de aparecimento do B é 1/4. E a probabilidade do C, 1/8 e do D, 1/8. O que acontece? Como seria interessante, então, eu codificar esse conjunto de caracteres? Seria muito mais interessante agora que eu utilizasse menos bits para codificar uma variável que aparece muito mais vezes. Concordam comigo? Eu economizaria na quantidade de informação
que eu estou transferindo. Então, agora eu vou chamar. Existem outras possibilidades, outras combinações, mas essa aqui, só para entender de uma maneira intuitiva, seria muito mais interessante que o A usasse somente um bit. E assim, e o B 2, o C 3 e o D 3. Aqui. Vamos reescrever então essa sequência agora em termos de bits. Ó, o A0, 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 ficou meio fora aqui, mas é o B 10, o C 110, o D 111 e o B 10. Se nós contarmos todos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bits. Agora eu preciso de 14 bits para transferir 8 caracteres. Isso me dá em média 1,75 bits. O que aconteceu? Devido à diferença de probabilidades de transferência desses elementos, em consequência da maneira como esses caracteres estão organizados, agora eu preciso de uma quantidade menor de bits. Então, o que eu poderia dizer? Eu poderia dizer que a entropia dessa sequência é menor do que a entropia dessa sequência, ok? Esses daqui, eles estão mais organizados do que esses daqui. Se a entropia é menor, eu consigo transferir uma quantidade maior de informação, certo? É o contrário. Bom, vamos lá. Voltando agora, tudo intuitivamente ainda, não estamos fazendo nada formal. Intuitivamente, se A ocorre metade do tempo, ele precisa só da metade dos bits. Nós observamos aqui, ó. Acontece, o A está acontecendo metade do tempo. Então, nós vamos precisar só de um bit, que é metade dos bits. Que, originalmente, se fosse aleatório, você precisaria. O B ocorre um quarto, eu preciso de 2 bits. O C ocorre um oitavo, eu preciso de 3. Isso, para quem gosta de matemática, já soa como logaritmo na base 2. Tá? Aqui, ó. O log negativo. Tá? O log de meio e meia, a probabilidade do A. Quantos bits eu preciso? Então, o que eu tentei fazer aqui foi o seguinte. Eu tentei achar uma equação que me relacionasse a probabilidade de ocorrência com o número de bits que eu preciso. Então, se eu tenho a probabilidade de 50%, que conta eu faço com esse meio que me gera 1? É o menos log na base 2. Ah, se eu tenho a probabilidade de 1/4, que conta eu faço para me gerar 2 bits? Ah, é o menos log 2, é o menos log na base 2, tá? Deu para entender? É isso aí, ó. Se eu tenho probabilidade de 1/8, eu vou precisar de 3 bits. Então, é menos log na base 2 de 1/8 que dá 3. Por isso do menos, por isso do 2. Entendido? Intuitivamente. Claro que isso daqui tudo para quem é matemático teórico dá para fazer a prova e tal. Não é o caso. Acredito que nós entendendo... Eu acredito que entendendo dessa maneira intuitiva já é suficiente para a gente fazer bastante coisa. Aqui, vamos lá. Ó, vamos encontrar a média agora, tá? Eu calculei o número de bits necessários para cada caractere. Aqui, ó, eu preciso de... Eu tinha calculado lá, menos log de meio na base 2 é para 1A. Eu tenho 4 A's, certo? Aqui, para o B, eu tenho 2 B's. Aqui para o C eu tenho só 1 e para o D eu tenho só 1. Tudo isso eu tenho que dividir por 8, porque é a média, certo? Então, eu vou fazer a divisão aqui, ó. Menos 4 dividido por 8 dá meio. Só copiei aqui o log de meio na base 2. E assim eu fiz sucessivamente a mesma coisa, tá? Bom, é interessante guardar isso aqui na mente. Eu vou resolver essa continha, que vai dar 1,75. Então, a entropia média dessa sequência aqui, ó. Já viu que diminuiu a entropia, 1,75. Vou aproveitar agora essa equação aqui para encontrar uma expressão geral para entropia, tá? Vamos olhar para a carinha dessa expressão aqui, ó. Ela tem a probabilidade aqui, eu tenho uma soma, tá? Tem uma soma. A subtração é soma, gente, vocês sabem disso, né? Bom. Aqui, eu coloco o meu sinal de menos, que tá para todo mundo.
minha somatória, indo sobre todos os elementos ali da minha sequência, a probabilidade vezes o log 2 da probabilidade. Essa é a minha expressão geral para entropia. Então, sempre que eu tiver um conjunto de atributos, eu vou calcular a entropia para cada elemento que está se repetindo ali, certo? Vamos fazer um exemplo prático para compreender melhor o que é. Aqui eu tomei do mesmo site, tá? Não vou ficar reinventando a roda. A minha intenção aqui é descobrir quais são os fatores que levam uma pessoa a jogar ou não tênis. Ah, a pessoa levantou e vou ou não jogar tênis. E alguma pessoa que não tem muito o que fazer vai medir, vai observar. Ah, hoje tá sol, essa pessoa foi jogar. Ah, hoje tá sol, desculpa. Hoje tá sol, ela não foi jogar. Hoje tá sol, ela não foi. Ah, hoje tá nublado, ela foi. E assim vai, a pessoa vai observando o tempo e anotando se a pessoa joga ou não. E o que nós queremos é saber se o tempo me dá alguma informação a respeito de se a pessoa joga ou não tênis. Pode ser que tenha alguma coisa a ver, pode ser que não. Como que eu vou fazer isso? A ideia geral é a seguinte: eu vou calcular a entropia desse conjunto de dados, eu vou avaliar como esses dados estão distribuídos. Então, eu vou calcular a entropia desse conjunto de dados, mas com relação ao clima, ao tempo. Eu vou associar esses dois e eu vou observar se a entropia diminui. Se a entropia diminuir, o que acontece? Significa que eu ganhei informação com relação se a pessoa joga ou não através do tempo. Para entender? Então vamos lá, vamos fazer tudo isso que eu falei aqui. Ó, vamos calcular a entropia de jogar tênis. O que eu faço? Eu tenho 14 instâncias e em 9 delas a pessoa é sim ou não? Aqui. Em 9 delas ela joga, em 5 não. Então, eu vou calcular a entropia do sim e a entropia do não. Vamos lá, e vamos somar, aplicando a nossa equação geral, tá? Aqui dá uma olhadinha na equação, resolvi, beleza, para frente. Agora, eu vou fazer uma segunda parte, que eu vou calcular a entropia do sim e não, mas agora eu vou associar com a questão do tempo. Então, como que eu faço isso? Eu vou, para cada tipo de tempo, por exemplo, chuva, nublado, sol, eu vou calcular a entropia. Aqui, ó, eu calculo a entropia de jogar tênis, associada aqui à questão da chuva. Vamos lá, ó. Qual a probabilidade da pessoa jogar tênis se estiver chovendo? Essa é a pergunta. 3/5. Por quê? Em 5 situações está chovendo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Dessas situações, qual a probabilidade dela jogar tênis? 3. Qual a probabilidade dela não jogar? 2, certo? Eu tenho a probabilidade do sim e a probabilidade do não. E eu vou calcular a entropia aqui com relação à chuva. Bom, então, probabilidade, log 2 probabilidade do sim, probabilidade, log 2 probabilidade do não. Calculei 0,971, ok? Fechou? Para frente. Vou calcular agora a entropia do nublado. No nublado, eu tenho 4 situações. Aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Em todas elas, a pessoa vai jogar quando está nublado. Tá? Todas elas ela vai e nenhuma ela não vai. A probabilidade dela jogar tênis, desde que esteja nublado, é a seguinte, ó. Probabilidade de sim, probabilidade de não. Entropia é 0, olha que legal. Então, quer dizer, tá super, super, super organizada essa parte aqui. Entropia 0. Frente. Ensolarado. Se estiver ensolarado, em 2 situações, a pessoa... Não, ops, peraí. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, em 2 ela vai, e em 3 ela não vai, se estiver ensolarado. Tá meio estranho isso, mas tudo bem. É só um exemplo, não necessariamente real. Aqui, a probabilidade dela jogar tênis desde que esteja ensolarado. E aqui eu pego a probabilidade do sim
e a probabilidade do não, que coincidentemente deu 0,971 também. O que eu faço agora? Agora eu vou somar todas as entropias, tá? Olha só que legal. Bom, claro que aqui a probabilidade de chover vai dar 14 sobre 14, que é o total. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a probabilidade agora, a probabilidade geral, é a probabilidade de cada um desses elementos aqui vezes a entropia deles, tá? Então, a probabilidade de chover é 5/14. E a entropia de jogar tênis com relação à chuva é 0,971. E aqui vai, mesma coisa, mesma coisa. Bom, calculando toda essa entropia aqui, eu vou ter 0,694, tá? De entropia. Esse é o valor de entropia de jogar tênis, mas associada à questão do tempo. Ops. O que é importante agora é eu saber o ganho de informação que eu tenho juntando o clima, o tempo. Qual o ganho de informação? Então, antes, sem utilizar essa informação, eu tinha uma entropia de 0,940. E agora, utilizando essa informação, eu tenho uma entropia de 0,694. O que me resulta num ganho de informação de 0,246. Significa que se eu utilizar essa informação, eu consigo, me auxilia na compreensão do porquê a pessoa vai jogar tênis. Muito provavelmente, aqui nesse caso, por causa do nublado. A pessoa gosta de jogar tênis em tempo nublado, de alguma maneira. Talvez porque no sol muito forte, não gosta na chuva. Bom, depois disso a gente constrói uma árvore de decisão, aonde aqui, ó, eu vou observar o clima. Se está nublado, a pessoa já vai jogar. Isso daqui já nem tem dúvida, não precisa de mais nenhuma questão. Esses outros atributos que estão aparecendo aqui são atributos que deveriam estar aqui, mas não estão, porque eu só iniciei o exemplo prático, mas é claro, nós podemos utilizar outros atributos, umidade, vento. Então, calculando a entropia, se eles têm uma entropia maior ainda que o outlook, eles vão seguindo para baixo nessa árvore, porque aqui no topo da árvore eu coloco o meu atributo com menor entropia, ou seja, aquele atributo que me ajuda mais a predizer a classe. Bom, para a aula de hoje eu acho que é suficiente, né? Nós podemos continuar um pouco mais com a árvore de decisão e outros algoritmos na próxima vez que nos encontrarmos. Eu agradeço muito a sua paciência e a oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouquinho do que eu sei. Até a próxima!